Paz do Senhor, amém? Bom, gostaria de agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui falando da palavra do Senhor, dizer que é um grande privilégio estar aqui, bate um certo nervosismo, na verdade, né, porque é uma responsabilidade muito grande, mas que toda a honra e toda a glória nessa noite seja dada ao Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, onde está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3 e também o versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 ao 3 e também o versículo 6. Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Senhor Deus, Pai querido, essa é a Tua palavra. Pai amado, nessa noite eu peço que o Senhor fale à sua igreja e que o Senhor me use da maneira que o Senhor desejar, Pai querido. Nessa noite eu peço, Pai, que o meu eu diminua e o Senhor cresça em mim, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero dar uma breve introdução sobre o livro de Hebreus. Bom, o livro de Hebreus, ele foi escrito em uma época em que os judeus cristãos estavam passando por grandes perseguições. Eles passavam perseguições por proferirem a fé, por seguirem Jesus, seguirem ao seu nome e adorarem a Ele. Eles passavam por perseguições físicas e sociais, tanto dos judeus não cristãos, quanto dos gentios daquela época. E esse sofrimento que eles passavam ameaçavam o compromisso deles com Cristo. Eles precisavam renovar sua fé. Foi então que o autor de Hebreus resolveu, através de Deus, escrever o livro para incentivar, dar um certo incentivo para aqueles irmãos na fé, aqueles irmãos em Cristo que estavam precisando de serem incentivados. O capítulo 11 de Hebreus, onde nós lemos, é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. A Galeria dos Heróis da Fé, porque nele se encontram vários exemplos de pessoas do Velho Testamento que ali viveram pela fé. Abandonaram tudo, tiveram fé, creram em Jesus, foram fiéis. Pessoas que passaram por lutas, mas que mesmo assim continuaram adorando ao Senhor. Tiveram fé no momento em que estavam passando por aquelas dificuldades. O versículo 1 nos dá uma definição parcial sobre fé, ou fidelidade. Que esse termo fé, ele pode ser definido por duas palavras: certeza ou convicção. A fé, então, é a base da vida cristã. Nós, para aceitarmos Jesus, temos que ter fé. Mas para seguirmos Jesus, nós temos que ter fé para ser fiéis a Ele e conseguir seguir o caminho dEle, porque nós sabemos que não é fácil. Jesus falou que nós teríamos aflições, mas que nós iríamos vencer, mas só nós vamos vencer pela fé. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos vencer. Bom, a fé representa a confiança naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou que vai cumprir na minha e na sua vida. A fé resulta numa vida de fidelidade e perseverança. Fidelidade para cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, para estar fazendo o que o Senhor colocou nas nossas mãos. O versículo 2 diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eles receberam a aprovação de Deus. Assim como Abraão, quando Deus chamou ele, falou, Abraão estava ali naquele conforto, ele vivia bem ali. Então Jesus falou com ele: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, porque eu quero que você vá até a terra prometida. Eu estou te prometendo essa terra. Abraão,
sem saber para onde ele deveria ir, certamente, ele com os olhos da fé, porque se ele olhasse com os olhos da carne, ele falaria, Deus, mas eu não conheço esse lugar, por que eu tenho que abandonar minha família? Mas com os olhos da fé, ele falou, amém. Se Deus me prometeu, ele vai cumprir. Se Deus prometeu para você, ele vai cumprir. Oh, aleluias. A Bíblia nos diz aqui no livro de Hebreus, que pela fé, entendemos que o universo foi formado, porque do invisível, uma coisa que não era criada, o Senhor criou. Mas para nós crermos nisso, nós temos que ter fé. Como você crê que em Gênesis fala que o Senhor criou o mundo se você não tem fé? Nós temos que ser fiéis a Deus. A palavra de Deus, do Deus que nós não vemos fisicamente, ela é muito mais real e segura do que aquilo que nós podemos pegar agora na nossa frente. A palavra do Senhor, ela é real. A palavra do Senhor é real. Bom, meus irmãos, essa semana eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. A segunda-feira eu estava passando muito mal. Eu não sei direito o que eu tinha, mas eu não estava bem de jeito nenhum. Eu passei mal no domingo, o dia inteiro. Eu vim para o culto passando mal, saí do culto passando mal. E cheguei em casa, continuei, fui dormir, não estava bem, falei, Deus me ajuda. E na segunda-feira eu tinha aula, eu não pude ir à aula. E toda segunda-feira tem célula dos adolescentes. Eu também não pude ir na célula porque eu não estava bem, eu não conseguia nem levantar da cama direito, eu não estava muito mal. Então, eu falei assim, Deus, eu não posso estar ali naquela célula, mas eu sei que o Senhor está lá. E o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que morreu, é o mesmo Deus que morreu por mim naquela cruz. É o mesmo Deus que cumpriu todas as promessas para aquelas pessoas que viveram antigamente. É o mesmo Deus em que os meus irmãos, aqueles adolescentes que estão lá, crê. E eu falei, Deus, antes eu deitei para dormir, era cedo, umas 7h30, eu falei, Deus, eu creio que hoje o Senhor vai me curar. E quando a minha irmã saiu para a célula, eu falei, aqui, pede oração por mim, porque eu preciso. Ela falou, eu já estava pensando nisso, eu vou fazer isso. Então, eu fui, deitei, dormi. E ainda estava passando mal. Mas quando foi às 8h52, eu tenho que falar o horário para vocês entenderem. Às 8h52, eu acordei, eu não estava sentindo mais nada. E quando a minha irmã chegou em casa, ela estava com a oportunidade da palavra naquela segunda. E quando ela chegou em casa, eu perguntei, que horas você terminou de pregar? Aí ela desce para as 9h, às 8h50. E que horas você pediu oração por mim? Às 8h50. Meus irmãos, naquele momento em que os adolescentes começaram a orar, o Senhor foi ao meu encontro e me curou. Oh, aleluias. E eu sabia que Ele ia me curar aquela noite. Mas por que eu sabia? Porque eu olhei com os olhos da fé. Porque eu não podia fazer nada por mim aquela noite, eu só podia deitar e descansar, eu não sabia o que eu tinha. Mas quando eu entreguei aquela enfermidade nas mãos do Senhor e falei, Deus, eu não aceito. E quando os meus irmãos oraram por mim e tiveram fé, o Senhor foi ao meu encontro e me curou. E para entendermos melhor, foi em questão de 2 minutos. Em 2 minutos, o Senhor foi ao meu encontro e me curou. Oh, aleluias. Então, essa semana eu li uma frase que mexeu muito comigo. É uma pergunta, na verdade, que diz assim, como você viu Jesus essa semana? E a minha semana começou quando eu vi Jesus naquela noite, quando Ele veio ao meu encontro e me curou. Muitas pessoas me perguntam, mas como que você crê no Jesus que você não vê, você não pode ver, você não pode pegar? Eu respondo, uma vez uma pessoa, para me desafiar, me perguntou, ele também acredita em Deus? Essa pessoa acredita em Deus, mas não segue os caminhos dele verdadeiramente. Ele falou assim comigo, como você pode acreditar em Deus? Eu falei, eu vou te responder uma coisa em que todas as pessoas respondem. Pode até parecer clichê demais. Mas você acredita que existe o vento? Não acredita? Acredito. Mas você já viu ele, para onde ele vai e de onde ele vem? Não. E como você acredita nele? Porque eu sinto. Pois então, a partir desse momento, você tem que pedir a Deus para senti-lo, porque você vai passar a acreditar. Oh, aleluias! Então, meus irmãos, como você viu Jesus essa semana? Qual foi o motivo para você renovar a sua fé essa semana? O meu primeiro motivo foi esse. Oh, aleluias!
Então, quando eu meditava nessa palavra, eu falei assim, Deus, Abraão foi um exemplo de fé para todos nós. Não só ele, mas a gente, analisando o capítulo 11, tem vários e vários exemplos que nos induz a crer que Deus existe e que Deus é por nós. Então, eu falei, Deus, trazendo para os dias de hoje, quem eu posso considerar como exemplo de fé? Quais são os meus exemplos de fé? Quais são os seus exemplos de fé? E Deus me respondeu, da seguinte maneira. Vocês têm vários exemplos de fé. Os cristãos, hoje em dia, são exemplos de fé, alguns. E aquilo me doeu. Eu falei, Deus, como assim alguns? Será que eu estou sendo exemplo de fé? É aí que eu queria chegar. Deus me falou. É aí que eu queria chegar. Muitos cristãos acreditam em mim, estão na igreja, creem que eu existo, creem no meu sacrifício por eles, mas não estão sendo exemplos de fé para aqueles que não me conhecem ainda. E trazendo para os dias de hoje a passagem de Abraão, que fala que pela fé, aqui no versículo 8, diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão obedeceu porque cria no Deus em que ele servia. E ele foi um exemplo de fé e é ainda hoje. Então, eu falei, trazendo para esse tempo, os exemplos de fé que nós temos são os missionários, que abandonam tudo, abandonam o seu conforto e saem para cidades onde eles não podem proferir a fé como nós podemos aqui no Brasil. Porque Deus me falou uma vez, você devia me agradecer muito, porque você está aí. Porque aí você pode falar que me ama e ninguém vai te perseguir tão duramente quanto perseguiam aqueles judeus e quanto perseguem pessoas que estão em outros países, pessoas que me amam e que morrem por mim. Então, toda vez que eu vou para falar alguma coisa, eu penso, não, eu tenho um Deus, e eu posso falar que eu amo em qualquer lugar, eu posso gritar, Jesus é bom em qualquer lugar. Mesmo que as pessoas olhem torto para mim e falem que, não, o que essa menina está falando? Não interessa. Aqui eu posso proferir a minha fé. E foi isso que Deus falou comigo. Deus falou comigo assim, será que você está sendo exemplo de fé? E Ele me fez refletir nessa pergunta, e eu pensei, Senhor, eu quero ser um exemplo de fé. Eu preciso de exemplos de fé para que eu cresça, e eu quero ser exemplo de fé para que as pessoas vejam em mim que o Senhor é Deus. Aleluias. Então, volto a perguntar, como você, meu irmão, como você viu Jesus essa semana? Será que a semana foi tão corrida que você não parou um minuto para tentar escutar a voz de Deus e ver Jesus? O que será que aconteceu essa semana? Eu não sei. Eu sei que eu vi Jesus naquela segunda. Aleluias. O versículo 6 nos mostra que a fé é a única resposta essencial à graça de Deus. Eu estava vindo para a igreja no domingo passado, eu estava com a minha irmã, e passou um homem por mim, e eu vindo conversando com ela, rindo, e esse homem falou assim para mim, me leva para a igreja. E eu fiquei sem reação, falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, vamos. Ele, não, depois eu vou. E eu pensei, Senhor, e agora, o que eu faço? Eu continuei andando, eu pensei, será que eu fiz errado? Eu devia ter voltado, devia insistir, mas mesmo assim eu vim andando. E Jesus falou comigo naquela noite que o mundo está gritando por Ele, mas que nós temos a verdade, estamos sendo tão egoístas que não estamos passando para frente. Nós cremos que Ele existe, porque eu creio que o Senhor está aqui essa noite, eu posso sentir a presença dEle, eu creio que Jesus morreu naquela cruz por mim, mas eu não estou fazendo nada para mostrar isso para as outras pessoas. E eu falei, Senhor, Ele me pediu para levar para a igreja, eu não convidei, mas assim eu não insisti. Meus irmãos, será que vocês estão fazendo isso com seus vizinhos? Muitas vezes eles estão precisando de ouvir que Jesus ama eles. Meus irmãos, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Jesus diz, ide e pregai o evangelho para toda criatura. Meus irmãos, nós conhecemos a verdade, nós temos que proferir a nossa fé, nós temos que colocar a nossa fé em ação, nós temos que ser fiéis a Deus. Oh, aleluia, nós temos que falar. É muito bom nós estarmos na igreja todos os dias adorando a Deus, mas ficar aqui é fácil, meus irmãos.
Ficar aqui é muito fácil. E quando nós saímos daquela porta, será que nós estamos dando exemplo para as pessoas? Será que nós estamos sendo exemplos para pessoas, meus irmãos? Será que nós estamos levando a verdade, a vida, a libertação e a salvação para aquelas pessoas? O Espírito Santo de Deus falou comigo. O fim dos tempos está chegando. Muitos vão ficar. É triste ouvir, mas é a realidade. Meus irmãos, nós devemos ter fé, nós devemos crer. Nós devemos colocar nossos problemas nas mãos de Deus. Nós devemos confiar em Deus e agir. Agir pela fé. Eu, quando tinha 11 anos de idade, foi quando eu cheguei aqui nessa igreja. Eu lembro que eu estava sentada, eu era criança, né? Eu lembro que eu estava sentada ali no banco, aí eu olhei aqui para cima e falei assim, Deus, um dia eu quero estar lá. Só que como eu me conhecia naquela época, eu não estaria aqui, porque eu não tinha coragem de subir aqui. Mas eu falei, Deus, eu confio no Senhor, e um dia eu vou estar lá. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Oh, aleluia. E mais uma vez Deus se mostrou fiel na minha vida. E Ele se mostra fiel na sua vida. E às vezes você reclama, você fala que, Deus, você não está me vendo, Ele está te vendo, você que não vê Ele. Deus não se afasta de nós em momento algum. Mas às vezes as nossas atitudes, a nossa falta de fé, vai nos levando para distante de Deus. Deus continua no mesmo lugar e nós só vamos arredando para trás, só vamos dando passos para trás, e de repente você grita, Deus, e parece que está tão longe. Mas aí você fala, Deus me abandonou? Não, meu irmão, Deus não te abandonou. Você fez essa escolha. Você não escolheu enxergar com os olhos da fé. Porque quando nós escolhemos enxergar com os olhos da fé, nós vemos coisas que para nós é impossível. Mas às vezes essas coisas acontecem mais rápido do que aquelas coisas que nós pegamos e falamos, não, isso aqui é meu, eu sei, falamos com Deus, às vezes a gente fala com Deus, não, até essa área da minha vida você vai. Mas agora eu sei, eu sou melhor, eu consigo. E aí, as coisas que você deixou na mão de Deus acabam acontecendo primeiro que aquilo que está na sua mão. E você fala, mas por quê? Está tão fácil, por que eu não consigo? E Deus fala, porque você não deixou nas minhas mãos. Eu sei o que vai acontecer com você. Eu conheço o seu futuro, o seu passado, o seu coração. E nessa noite, meu irmão, a mensagem que o Senhor quer deixar para a gente é a seguinte. Nós devemos acreditar em Deus. E mais que isso, nós devemos viver pela fé. Nós devemos colocar a nossa fé em ação e mostrar para as pessoas que não conhecem Jesus que Jesus é o livre acesso até Deus, que Jesus é a salvação, é a única maneira de você viver feliz, você viver em paz, mesmo em meio a tantos problemas. E uma frase que mexeu comigo é a seguinte: a palavra de Deus brilha sobre centenas de pessoas, cuja fé uma vez já brilhou. E vem a pergunta: o que seu exemplo de fé falará às futuras gerações? Meus irmãos, o que nosso exemplo de fé falará às futuras gerações? Será que quando nós não estivermos mais aqui, uma pessoa vai falar seu nome e a outra vai falar, eu conheço, aquela era uma mulher de fé? Será que uma pessoa vai falar o seu nome e a outra vai falar, eu conheço, aquele era um homem de fé, aquele foi um jovem de fé, aquele é um exemplo de fé? Não que nós precisamos viver da experiência dele, mas que pelo exemplo dele, daquela pessoa que vive, pelo exemplo de Abraão, eu obedeço a Deus, porque eu sei que eu obedecendo a Deus é o melhor caminho, é a melhor escolha, e eu tenho fé, porque eu sei que o mesmo Deus da época de Abraão é o mesmo Deus que está aqui essa noite, é o mesmo Deus que fez maravilhas na minha vida, é o mesmo Deus que me encontrou na segunda e me curou. Oh, aleluias! E esse é o mesmo Deus que está falando com vocês essa noite. Glória a Deus, aleluias. Bom, meus irmãos, essa é a breve palavra que o Senhor colocou no meu coração. E quando eu estava meditando, eu falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? E Ele falou assim, não se preocupe, porque você não vai falar nada. Tudo que sair da sua boca vai sair de mim. Então eu me dispus e falei, Deus, se é assim, eu eis-me aqui. Usa-me da maneira que o Senhor quiser. Então é isso, meus irmãos. Será que o nosso exemplo de fé vai falar coisas boas nas futuras gerações?
Será que as pessoas lá fora que olham para você falam assim, ali vai um cristão, ali vai uma pessoa que tem fé. Uma pessoa uma vez virou para mim e falou assim, a coisa mais forte que me fez aproximar de você é a fé que eu vejo que você tem em Deus, que eu não consigo acreditar da maneira que você acredita porque eu não vejo Ele. Foi a mesma pessoa que eu falei isso. Então, o que eu falei sobre o vento, foi a mesma pessoa. E ela falou assim comigo, aquela resposta que você me deu me fez repensar. Me fez repensar o que eu estava fazendo. Ah, Deus, aleluias, glória a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez eu faço a pergunta. Fique com ela no coração de vocês e responda para Deus essa noite. O que seu exemplo de fé falará às futuras gerações? Mais que isso, o que seu exemplo de fé está falando agora para as pessoas que te conhecem? Oh, aleluias. Isso não vale só para vocês, vale para mim, porque primeiro Deus falou comigo. O que o meu exemplo de fé está falando para as pessoas aí fora? Oh, aleluias. Meus irmãos, eu quero pedir a Sibeli para louvar com um hino. E eu quero pedir que os irmãos se coloquem de pé essa noite. Meus irmãos, e à medida que vocês forem ouvindo esse louvor, fale com Deus. Entregue aquelas expectativas, aqueles problemas que estão te atrapalhando a ter fé nas mãos dele. E vocês vão ver que o Senhor vai agir. E comecem a olhar com os olhos da fé. Nessa noite, peça a Deus sabedoria para vocês olharem com os olhos da fé. Porque com os olhos da carne nós não enxergamos nada mais do que um palmo do nosso nariz. Às vezes a bênção está tão perto de você e você está quase encostando nela e de repente parece que ela sumiu. Você fala, Deus, o que aconteceu? Você parou de olhar com os olhos da fé. Meus irmãos, a fé é a base para a vida cristã. Aleluias. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar